O ano do São Paulo pode ser dividido em dois: o primeiro semestre e o segundo semestre. No primeiro semestre, apesar dos trancos e barrancos, da oscilação, dá para dizer que o São Paulo foi bem. Afinal, chegou a uma semifinal de Libertadores, foi o brasileiro que mais longe chegou na competição sul-americana, deixou o seu torcedor novamente com orgulho de ser torcedor do São Paulo. Afinal, essa é a competição preferida do São Paulino e o São Paulo fez uma campanha digna, apesar de que, na primeira fase, assim como no Campeonato Paulista, o time demorou para engrenar. É só lembrar que o São Paulo estreou na fase de grupos com uma derrota para os bolivianos do The Strongest no Pacaembu, uma derrota de 1-0 que trouxe consequências muito ruins para o time. A situação no grupo era dificílima depois daquele resultado inicial e o São Paulo só conseguiu a classificação às oitavas de finais na última rodada com um jogo dramático contra o próprio The Strongest na altitude de La Paz. Uma partida em que, para se ter uma ideia, o zagueiro Michael teve que atuar os minutos finais como goleiro, né? Foi um herói ali da classificação e o São Paulo, a partir dali, ganhou força na competição sul-americana. Nas oitavas de finais passou com facilidade até pelos mexicanos do Toluca e nas quartas de finais contra o poderoso Galo, né, com um elenco recheado de grandes contratações. O São Paulo, que era eliminado por clubes brasileiros na Libertadores desde 2006, conseguiu aí também uma heróica classificação no Horto, né, no estádio do Galo, depois de sair perdendo por 2-0, foi um jogo também heróico e essa classificação para a semifinal da Libertadores. Nas semifinais, o equipe não conseguiu repetir o desempenho, estava sem o Paulo Henrique Ganso, que não pôde jogar, lesionado, também sem o Kelvin, e foi eliminado para o Atlético Nacional, que acabou sagrando-se o campeão da Libertadores. Com uma campanha ruim no Campeonato Paulista, devido a essa oscilação de que já falamos, o São Paulo terminou o seu primeiro semestre com essa premissa de ter ido bem na Copa Libertadores. Só que no segundo semestre foi tudo por água abaixo, né? Teve ali as modificações por conta das saídas de jogadores, o Ganso foi negociado, assim como o Allan Kardec, o Caleri, que foi artilheiro da Libertadores com 9 gols, né, chegou ao fim o seu empréstimo e o São Paulo perdeu esses jogadores importantes, teve dificuldade para repor, embora tenha chegado o peruano Cueva, que terminou a temporada como um destaque do time, e o argentino Chaves, que também contribuiu com gols, mas o São Paulo caiu bastante. Principalmente também depois da saída do técnico Edgardo Bauza, foi assumir a seleção da Argentina e o São Paulo, a partir daí, desestruturou-se, né? No Campeonato Brasileiro, uma campanha muito ruim, né? A crise, né, nos bastidores também afetando muito o clube e essa junção de fatores negativos implodiu com uma invasão de torcedores organizados ao CT da Barra Funda, uma cena lamentável, né, que aconteceu no segundo semestre do São Paulo e simbolizou, né, esse momento ruim que a equipe viveu, né, que brigando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, só conseguindo se salvar aí nas rodadas finais. Fim da temporada, ainda um pouquinho de alegria ao torcedor que tanto sofreu no ano, uma goleada de 4-0 contra o rival Corinthians, fazia tempo que o São Paulo não tinha uma vitória tão expressiva contra esse adversário, e para finalizar, para fechar o ano, na última rodada do Campeonato Brasileiro, uma vitória incontestável de 5-0 contra o Santa Cruz, um resultado que deixou um pouco esperançoso o torcedor são paulino, que em 2017 vai ter aí o Rogério Ceni, o maior ídolo da torcida, como o treinador. São Paulo também em 2016, marcado por ter promovido o retorno do seu ídolo. Agora no banco de reservas, Rogério Ceni será o treinador do São Paulo para 2017. É bom pontuar também, foi em 2016 que o São Paulo acertou a contratação do zagueiro Michael por cerca aí de 6 milhões de euros, algo em torno de 22 milhões de reais, mais a cessão de 2 garotos para o Porto, uma contratação histórica de valores que o São Paulo nunca tinha assim desembolsado por um jogador, principalmente um zagueiro. E aí fica o time para 2017 com o Rogério Ceni no banco, é o que vamos ver do tricolor.